Bem-vindos à nossa aula 217, iniciando o capítulo 24, Harmonia e Conflito de Interesses. Olha que título, hein? Harmonia e Conflito de Interesses. Harmonia de Interesses e Conflito de Interesses. Capítulo 24, item 1, a origem dos lucros e perdas no mercado. Então, somente para constar e fazer um apanhado mais geral, né? Nós estamos efetivamente na parte 4 da Cataláxia, no nosso último capítulo do estudo da economia propriamente dito. Como nós estamos sempre fazendo, nós precisamos ler a partir do PDF. E aqui estamos nós com o PDF aberto. A origem dos lucros e perdas no mercado. As contínuas mudanças das circunstâncias do mercado que impedem o sistema econômico de se transformar numa economia uniformemente circular. Bom, sabemos que a economia uniformemente circular é uma abstração imaginária, uma construção imaginária, mas que tudo está tendendo para ela é porque a cada nova passo que se dá atendendo para ela, cria-se uma nova oportunidade de mercado e nós conturbamos tudo de novo. Pois bem, e também sabemos que todas as econometrias, seja dos monetaristas, todas as escolas econômicas, fazem conta em economias uniformemente circulares, em questões de equilíbrio, que não existe. Por isso que vivem errando. Ah, e que provocam, então estou aqui, não, econômico de se transformar numa economia uniformemente circular e que provocam permanentemente lucros e perdas empresariais são favoráveis a alguns membros da sociedade, desfavoráveis a outros. Então, as contínuas mudanças, circunstâncias do mercado, que é o fato que impede que todo o sistema econômico se transforme numa economia uniformemente circular e que provocam, obviamente, né, que sempre provocam lucros e perdas empresariais, e que tais lucros e perdas são favoráveis a alguns membros da sociedade e desfavoráveis a outros. Daí a famosa conclusão. As pessoas chegam a pensar assim: o que um ganha, o outro perde. Ninguém lucra sem que alguém tenha prejuízo. Esse dogma já havia sido enunciado por autores antigos. Entre os modernos, Montaigne foi o primeiro a reiterá-lo. Podemos, portanto, denominá-lo de dogma de Montaigne. Perdão. Foi a quintessência das doutrinas do mercantilismo, antigo e moderno. No contexto da economia de mercado, um irreconciliável conflito de interesses entre as várias classes sociais de uma nação e, mais ainda, entre os interesses de uma nação e de todas as outras nações. Ver Montaigne, Essai, Bourdieu, Essai é o nome da obra, né? Essai é igual essay em inglês, dissertação, né? Bordeaux, né, da cidade, editora Straussky, 1906, volume 1, livro 1, capítulo, né? Ok. Aí tem a obra em alemão, Leipzig, tem mercantilismo, né? Mercantilismo, Hexcher, da editora Shapiro, Londres, ok. Então, relações para pesquisar a respeito. Joia. Atualmente, o dogma de Montaigne é aplicável em relação aos efeitos provocados pelas mudanças de origem monetária do poder aquisitivo, no caso de pagamentos a prazo. Então, obviamente que essa aula você precisa ter entendido o capítulo 17, 18, 19, 20. Mas é inteiramente falso em qualquer caso de lucro ou perda empresarial, qualquer, né, que seja. Ah, então vamos lá. Atualmente, o dogma de Montaigne é aplicável em relação aos efeitos provocados
pelas mudanças de origem monetária do poder aquisitivo, no caso de pagamento a prazo. Mas é inteiramente falso ao dogma em quaisquer casos de lucro ou perda empresarial. Ocorram eles numa economia estacionária, em que a quantidade total de lucros é igual à quantidade total de perdas, ou numa economia em desenvolvimento ou retrocesso, na qual essas duas grandezas são diferentes. Numa sociedade de mercado, livre de interferências, os ganhos de um indivíduo não decorrem da dor ou do sofrimento de seus concidadãos, decorrem do fato de ter aliviado a sensação de desconforto dessas mesmas pessoas. O que faz mal ao doente é a doença e não o médico que o cura. O ganho do médico não é decorrente da epidemia, mas da ajuda prestada por aqueles que utilizam os seus serviços. Os lucros, em última análise, derivam sempre de uma correta previsão de situações futuras. Aqueles que conseguiram antecipar melhor do que os outros os eventos futuros e ajustar suas atividades correspondentes obterão lucros por estarem em condições de atender às necessidades mais urgentes do público. Vou fazer uma pausa aqui, porque esse é o grande ponto que quem estiver nos assistindo tem que entender, que a economia austríaca, sem uma finalidade prática, é só uma ciência. Agora, usando do conhecimento da economia austríaca, usando as ferramentas imaginárias, olhando para o mercado, a economia, isso que nós estamos estudando, é apenas a primeira porta para algo muito maior, que é a aplicação deste conhecimento nas empresas. Mas que quem está lendo, quem está passando por esse estudo conosco, já compreendeu isso, mesmo sem eu falar isso. Né? Os lucros daqueles que produzem bens e serviços disputados pelos compradores não são a causa das perdas daqueles que produzem mercadorias pelas quais o público não está disposto a pagar um preço suficiente para cobrir os custos de produção. Essas perdas decorrem da falta de visão quanto à futura situação do mercado e quanto à demanda dos consumidores. Eventos exteriores capazes de afetar a oferta e a demanda às vezes ocorrem tão repentina e inesperadamente que as pessoas costumam dizer que ninguém razoavelmente poderia tê-los previsto. No caso da pandemia, talvez? Sei. Nesse caso, os invejosos podem considerar injustificáveis os lucros decorrentes dessas mudanças. Entretanto, tais juízos de valor não mudam a realidade. Um homem doente prefere ser curado por um doutor que cobra caro pelos seus serviços do que ficar sem assistência médica. Se não fosse assim, ele não consultaria o médico. Na economia de mercado não existem conflitos entre os interesses de compradores e vendedores. Existem perdas decorrentes de uma previsão mal feita. Seria uma maravilha se todos os membros da sociedade de mercado pudessem sempre prever corretamente as condições futuras e ajustar suas ações correspondentemente. Se isso ocorresse, um exame retrospectivo mostraria que nenhuma parcela de capital e trabalho teria sido desperdiçada para satisfazer necessidades que fossem consideradas menos urgentes do que outras ainda não satisfeitas. Mas o homem não é onisciente. Examinar esses problemas com uma atitude de ressentimento e inveja conduz ao erro. O mesmo ocorre quando as observações ficam limitadas para a posição momentânea de vários indivíduos. Os problemas sociais devem ser analisados em relação ao funcionamento do mercado como um todo, o que garante a melhor satisfação possível das necessidades de cada membro da sociedade é, precisamente, o fato de aqueles que conseguiram antecipar mais corretamente a situação futura estarem oferindo lucros. Entenderam isso? Os problemas sociais devem ser analisados em relação ao funcionamento do mercado como um todo, o que garante a melhor satisfação possível
das necessidades de cada membro da sociedade é precisamente o fato de que aqueles que conseguiram antecipar mais corretamente a situação futura vão estar oferindo lucros. Se os lucros devessem ser gravados em favor dos que foram prejudicados por uma mudança nos dados, ou seja, daqueles cujas previsões estavam erradas, o ajuste da oferta em relação à procura estaria sendo dificultado e não aperfeiçoado. Se impedíssemos os médicos de ocasionalmente ganharem honorários elevados, estaríamos diminuindo e não aumentando o número dos que se dedicam à medicina. Uma transação é sempre vantajosa, tanto para o comprador como para o vendedor. Mesmo um homem que vende com prejuízo está numa situação melhor do que estaria se não conseguisse vender ou se só conseguisse um preço ainda menor. Seu prejuízo decorre de sua previsão errada. A venda limita sua perda, mesmo que o preço recebido seja baixo. Se comprador e vendedor não considerassem a transação que podem realizar nas condições prevalecentes como as mais vantajosas, não haveria compra nem venda. Não o faria. A afirmativa de que o ganho de um indivíduo é o prejuízo de um outro só tem validade no caso de roubo, guerra e pilhagem. O ladrão despoja sua vítima do produto de seu roubo. Mas guerra e comércio são duas coisas diferentes. Voltaire errou quando, em 1764, escreveu no verbete, abre aspas, pátria, no título do verbete é pátria, de seu Dictionnaire philosophique, ah, abre aspas, ser um bom patriota é desejar que a sua própria comunidade se enriqueça pelo comércio e adquira poder pelas armas. É óbvio que um país só pode prosperar às custas de um outro país e só pode sair vencedor causando danos a outras pessoas. Este é o pensamento de todo socialista. São gafanhotos. Voltaire, assim como tantos outros autores que o precederam e que o seguiram, infelizmente, considerava desnecessário familiarizar-se com o pensamento econômico. Se tivesse lido os ensaios de seu contemporâneo, David Hume, teria percebido como é errado confundir guerra com comércio exterior. Voltaire, que desmascarou tantas velhas superstições e tantas falácias populares, acabou sendo vítima ele mesmo da mais desastrosa de todas essas superstições: o coletivismo, o socialismo e a pilhagem, o roubo. Quando o padeiro fornece pão ao dentista e o dentista alivia a dor do dente do padeiro, nenhum nem outro estão sendo prejudicados. Não tem sentido considerar uma troca de serviços e a pilhagem da padaria como se fossem duas manifestações do mesmo fenômeno. A única diferença entre comércio externo e comércio interno é que, no primeiro caso, os bens e serviços são trocados através da fronteira que separa duas nações soberanas. É uma monstruosidade o fato de que o príncipe Luiz Napoleão Bonaparte, que viria a ser o imperador Napoleão III, tenha escrito muitas décadas depois de Hume, Adam Smith e David Ricardo a seguinte afirmação: a quantidade de mercadorias que um país exporta está sempre em proporção direta com o número de obuses que pode descarregar sobre seus inimigos sempre que a sua honra e a sua dignidade o exijam. A quantidade de mercadorias que um país exporta está sempre em proporção direta com o número de obuses que pode descarregar sobre seus inimigos, sempre que a sua honra e a sua dignidade o exijam. E Luiz Napoleão Bonaparte, extinção do pauperismo, da pobreza, extinção da pobreza. Ah, todos os ensinamentos da economia relativos aos efeitos da divisão internacional do trabalho e do comércio internacional não conseguiram, até agora, destruir a popularidade da falácia mercantilista segundo a qual
o objetivo do comércio exterior é empobrecer os estrangeiros. Com essas palavras, a Wells, The World of William Clissold, né, livro, seção 10, caracteriza a opinião de um típico representante da nobreza britânica. Ah, é importante deixar claro aqui que não existe tal coisa de a guerra é algo mais vantajoso que a paz. Nós estudamos na realidade do mercado que o mafioso não quer 10 mafiosos sugando, né, a, a, a vida da, da, de quem sustenta ele. Né? O Estado não aceita competição no roubo, não é isso? Pois bem, cabe à história averiguar e revelar as fontes da popularidade dessa e de outras ilusões semelhantes. Para a ciência econômica, essa é uma questão já esclarecida há muito tempo. E assim a gente encerra esta aula para voltarmos na sequência à nossa aula seguinte deste que nós estamos iniciando o capítulo 24, que trata de harmonia e conflito de interesses. Até a nossa próxima aula.